No programa de hoje eu tenho a grata felicidade de trazer para vocês alguém que a gente respeita muito o seu conhecimento, respeita demais o seu texto, que é um texto rico, um texto substancioso. Quem gosta de ler e estudar, com certeza gosta do texto dele. E agora você vai gostar da fala dele, porque ele também tem uma fluência verbal muito rica, própria até dos cariocas, né? E é um grande espírita, um dos maiores conhecedores dos bastidores da história da espiritualidade, do espiritismo, enfim, um estudioso em toda a acepção da palavra, com a alegria mesmo aqui no Nova Consciência, Jorge Damas Martins. Tudo bem, Jorge? Muito bem, é muito bom estar aqui, é muito saboroso e que o nosso bate-papo possa ser agradável para todos, que o telespectador possa se sentir também confortável com as nossas palavras. Muito bom. Com certeza isso acontecerá, porque você sempre tem muitas coisas importantes para dizer. O Jorge está passando por São Paulo, ele está participando de um seminário e ele o vem fazendo há muito tempo pelo Brasil, colaborando com o estudo e enriquecimento dos desdobramentos do conhecimento da obra de Pietro Ubaldi. Ele está aqui para falar-nos justamente. E ele é autor também de um livro pela La Chatre para entender Pietro Ubaldi. E Pietro Ubaldi, todos aqueles que de alguma maneira acompanham o contexto aqui das programações, tanto da Rede Boa Nova quanto da TV Mundo Maior, vez por outra ouvem referências a Pietro Ubaldi. Muito poucos, eu diria, que efetivamente conhecem a obra de Pietro Ubaldi. Então, o Jorge está aqui justamente para que nós possamos reavivar a passagem deste... bom, você vai saber ouvindo o Jorge. É muito interessante. Quem foi Pietro Ubaldi? Qual a importância de Pietro Ubaldi ser estudado nos dias de hoje? Bom, muita importância. Pietro Ubaldi é um filósofo italiano, filósofo espiritualista, ele se formou em advogado, em direito, mas não militou nesse campo. É uma alma extremamente sensível, porque ele se formou também em piano, como professor de música, como professor de inglês, foi que ele resolveu ter o seu sustento. Ele nasceu em família muito rica, mas ele deixou todos os recursos para viver dignamente do seu salário. O quanto era rico? Ele vivia Ele vivia no Palácio Aleório, que fica na Úmbria, em Foligno, e esse Palácio Aleori era uma beleza em termos de artes, de pinturas, né? Os seus afrescos, e tinha 86 quartos. Então realmente era rico, né? Abandonou tudo isso. Ele abandonou, mas não assim sem critério. Ele deixou a quem de direito da família, né? Porque as pessoas logo fazem uma interpretação à la franciscana de jogar os bens pela janela. Isso seria irresponsabilidade no exato momento que se tem a família. Mas ele resolveu então fazer um concurso para o governo, um concurso para professor, para viver do seu salário. E aí passou, só tinha uma vaga, um limite de 45 anos, ele tinha 45 anos, tinha tanto dinheiro que 45 anos nunca tinha trabalhado. Olha. Vivia de fortunas. E acontece que ele passou para professor de inglês, foi lá para Sicília, lá para Módiga, lá para o sul da Itália, vivia do seu salário. Porque a ideia de Ubaldi, que era uma ideia genial, ele queria e conseguiu levar o evangelho a sério e transformar a sua vida num laboratório, como se estivesse dizendo assim: o evangelho é verdadeiro? Podemos viver integralmente o evangelho, 100% ser cristão, ser honesto e sincero, full time, o tempo todo? Quero colocar em prova, transformar a minha vida em laboratório e viver dignamente, então, daquilo que eu tenho. Então, a tal voto de pobreza não é voto de miséria, porque, como você sabe, miséria não dá evangelho para ninguém, né? O Ubaldi seria um mendigo. Mas o voto de pobreza é um voto à renúncia, à ganância, viver com aquilo que não é fruto do seu trabalho, viver com aquilo que não é fruto do seu esforço. Então, ele queria viver dignamente do que é dele, colocando Jesus em prática. Esse toque do espiritual na sua vida
começa já desde pequeno. Desde pequeno. Na infância ele teve visões luminosas na capela do palácio. Aliás, é muito interessante que a capela era dedicada a Maria, a Nossa Senhora, e o Baldi então ali viveu naquele ambiente religioso, né, um ambiente católico da Itália, e ele, diante daquelas visões, daquela luminosidade, ele ia interrogar os seus familiares, e os familiares imediatamente passaram para o capelão, como se esse que é o responsável por religião. E todos foram contra o Baldi seguir esta corrente. Nada de renúncia. Como renúncia? Você tem um patrimônio para administrar, você vai ser advogado, a família impôs que ele ia ser advogado, você não pode viver essas coisas do Evangelho. E ele falou que ele queria levar aquilo com seriedade. E ele foi chamado de louco. Ele foi chamado de um irresponsável, não é? O pai, inclusive, pagou uma viagem para ele nos Estados Unidos para ele passar 6 meses só fotografando, porque ele também era formado em fotografia e adorava moto também. Rico, né? Moto, fotografia, piano, mas ele queria isso, que eram os seus grandes questionamentos: quem era Cristo? Como Cristo faz parte da minha vida? E esses interesses não batiam com os interesses da família. Foi quando então ele fez o tal voto de renúncia e foi viver plenamente o Evangelho. Foi aí, então, com 45 anos de idade, mais precisamente em 1931, que começa o trabalho de Ubaldi. E ele vai se desenvolver de 31 até o final de 1971. Durante 40 anos, ele vai escrever uma obra de 24 volumes. 10 na Itália e 14 aqui no Brasil. Logo depois dessa obra escrita e toda planejada por ele, com antecedência, na década de 30, ele já falava de quais eram os livros que ele iria escrever e quando ele iria desencarnar, e que a obra ficaria pronta em 71, e assim ele poderia, com isso, entregar o espírito a Cristo. E foi o que aconteceu. A obra termina em dezembro de 31 e em fevereiro de 72 ele desencarnou. Qual foi a primeira grande obra dele? Foram as mensagens. As chamadas mensagens de sua voz, que é Jesus. Podemos depois falar, explicar melhor. Mas essas mensagens correram o mundo. Ele imagina, na época, se reduzia a professor de inglês e de viver desse salário, as mensagens chegaram em determinadas mãos que traduziram e multiplicaram, e ela rodou o mundo. Você tem uma ideia, no ano de 33, a mensagem do perdão chegou em mais de 500 mil cópias, inclusive em tradução na Indochina. Impressionante. A obra era do Cristo, cabia ao Cristo dar o impulso a essa obra. Aí entra o detalhe da sua voz, e aí entra essa questão mediúnica ou não desta obra, né? Eu gostaria que você comentasse agora para o telespectador essa questão de que ele estaria então sendo um médium de Jesus. É verdade, o Baldi era um médium, só que um médium sensibilíssimo, uma antena psíquica projetada para o cosmos. E ele então, extremamente sensível, não ficava na simples mediunidade de captar, em que o espírito vem e faz um esforço de vir até você e se adapta ao teu ambiente, ao teu mundo. Como ele era grande espiritualmente e tinha uma cultura também invejável e sensibilizado pela dor, ele tinha maturidade para entrar em sintonia com a espiritualidade maior. E com isso, o acesso ficava mais fácil. Havia uma menor dicotomia ou quebra entre a espiritualidade maior e a sua condição de missionário. Então a sua obra é toda mediúnica, onde ele priorizou entre as faculdades mediúnicas várias que ele possuía, a mediunidade de intuição, de captar correntes de pensamento. E a principal corrente de pensamento que ele captava era da Nouri maior, que era a Nouri crística. Nouri quer dizer corrente de pensamento, é a Nouri crística, que é a sua voz. Sua voz se apresentava então como Jesus, o Senhor do nosso planeta. O Emmanuel, do nosso mentor, do nosso Chico Xavier, foi convidado pelo Guilhom Ribeiro, tradutor da Grande Síntese aqui
para o português e publicado pela Federação Espírita Brasileira no ano de 1939 para fazer o prefácio da obra. E o Emmanuel diz que a grande síntese é o Evangelho da Ciência. Diz mais, que é Jesus que volta reformulando todos os seus ensinamentos no Mar da Galileia. O nosso Augusto dos Anjos, também através da psicografia do Chico, diz que paramos diante deste altar, que é a grande síntese, e nos curvemos diante de sua voz, que é Jesus quem retorna para ditar essa mensagem. Então, nós temos no Guilhom Ribeiro, por exemplo, o tradutor da obra e presidente da Federação Espírita Brasileira, a colocação de que quem ditou essa obra foi nada menos do que Jesus de Nazaré. Uma carta de Bozano, precisamente do dia 10 de outubro de 1935, dizia Bozano para o Baldi, e eles trocaram muitas correspondências, o autor das mensagens e das mais belas mensagens e da maior obra mediúnica científica que eu conheço se chama Jesus de Nazaré. Isso está lá nas cartas que eu coloco aqui no livro. Sim. Eu cito os pedaços das cartas de Bozano e as datas. A gente recomenda mesmo, né, da La Chatre para vocês para entender Pietro Ubaldi. Eu já estou aqui no finalzinho do primeiro bloco, lembrando a você, venha fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova e ajude a TV Mundo Maior a crescer e aprimorar ainda mais o seu trabalho. Faça parte desse clube, ligue para o 0800 12 18 38. Eu volto já já com Jorge Damas. Acesse a página do clube na internet www.radioboanova.com.br e associe-se. Assim, você passa a fazer parte deste clube de amigos que patrocina as ações de divulgação do Espiritismo pela internet, literatura, rádio e televisão. Outra forma de associar-se se dá através do telefone 0800 12 18 38. Uma vez sócio, você passa a fazer parte do clube e tem acesso a receitas, mensagens, poesias, notícias relacionadas a eventos espíritas e muito mais. Além, é claro, de fazer valer a mensagem do Espírito Emmanuel. A Rede Boa Nova de Rádio leva a seus ouvintes mensagens que podem mudar a forma de encarar a vida. Mensagens assim não são tão fáceis de achar, mas encontrar a Boa Nova é muito fácil. Nossa programação é transmitida 24 horas por dia, não só no Brasil, mas no mundo. Acesse www.radioboanova.com.br e ouça muito mais. Em todo o país, sintonize a antena parabólica. Em polarização horizontal, frequência 1240, canal de áudio 6.2. Na Grande São Paulo, em 1450M. Em Sorocaba e região, 1080M. Mais informações, ligue para 0 operadora 11 64 57 7000. Entre na sintonia da Boa Nova. Nós da Rede Bandeirantes, como espero que você, empresário, também ajudamos as casas André Luiz. As obras que se vêem aqui são emocionantes, são dignificantes e são um trabalho que a população precisa. Então, se você puder e se você também se tocar com isso, ajude as casas André Luiz. Nova Consciência, trazendo para vocês Jorge Damas Martins. Estamos abordando para entender Pietro Ubaldi, mas ele tem obras aí primorosas, são 13 livros, né? E com certeza ele deverá voltar a esse programa, porque eu tenho tanta coisa, mas tanta coisa para perguntar para ele, que eu fico aqui já lamentando o pouco tempo que temos, né? Mas é assim mesmo, a gente vai absorvendo as coisas aos poucos. Você vem estudando, como é que você chegou ao Espiritismo? Eu nasci num orfanato, num educandário. Minha mãe tinha um educandário para 150 meninas de 3 a 10 anos. Eu nasci ali, eu era o único menino. Talvez por isso, na brincadeira que eu faço, por isso que eu era Damas, né? Jorge Damas, então não tinha muito problema em viver com as 150 meninas. Então eu fui educado num ambiente
podemos dizer assim, religioso. Com o falecimento da minha mãe, eu tive uma necessidade de encontrar explicações, não pelo o sofrimento em si, porque eu não sofri com a desencarnação dela. Eu tinha 14 anos, eu estava do lado dela e só estava eu na casa junto com a empregada, quando ela então vira-se para mim, já tendo problemas do coração, sentada, e disse: meu filho, se você não está vendo, mas se você visse quantas crianças vieram buscar a sua mãe. E ela coloca, então, ela estava sentada, eu em pé do lado dela, ela coloca a cabeça no meu peito e desencarna. Então foi uma coisa muito viva diante da imortalidade da alma, diante da comunicação dos espíritos. Eu não podia negar isso. Tanto que eu não chorei no velório. Depois a gente chora uns dias depois, de saudade, evidentemente. Claro. Né? Ela fazia aquelas comidinhas, aquelas roupinhas, aquelas coisas. Né? Então a gente sente falta e carência. Mas, então, essa busca da espiritualidade sempre foi muito forte. Mas eu não sabia que ela existia. Um dia eu passei na porta de um centro, e eu não, para mim, centro era centro de macumba. Era o que eu interpretava, né? Eu vi Centro Espírita Bezerra de Menezes. Eu falei: nossa, esse tem um nome diferente, de um caboclo diferente, né? De um espírito diferente. E eu perguntei qual era o dia da reunião. Não era caboclo, era um cabra, né? É um cabra, né? Nordestino, um cabra, né? Cabra da peste. E a pessoa me informou o dia da reunião. Eu entrei num quase que desespero, esperando a hora daquela reunião. E quando eu cheguei lá, a palestra foi do presidente do centro, no horário, chamado senhor Lindolfo Antônio, que era do Grupo Ismael, da Federação Espírita Brasileira, ele já desencarnou. E o Lindolfo Antônio fez uma palestra sobre uma das partes belíssimas do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele fazia assim com o Evangelho segundo o Espiritismo. Palestra só de meia hora. Eu fiquei encantado, ali eu já era espírita. Eu falei: mas é isso, e aí sim eu chorei de alegria, ali mesmo. Eu perguntei: aonde que eu compro esse livro? E ali, na própria instituição, naquele dia mesmo, eu comprei o livro e não levantei, por enquanto que não terminei de ler essa minha primeira obra espírita, que foi o Evangelho segundo o Espiritismo, quando eu li de cabo a rabo. E não levantei, por enquanto que eu não acabei, e saí consciente, completamente espírita. Ali já fazia a propaganda do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médios, que a Federação Espírita faz isso nas suas edições, né? Então eu já fui comprar o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, aí assisti outras palestras, e uma semana eu já tinha lido esses três, já era, então, podemos dizer, espírita, né? Com essas obras básicas. E aí você mergulhou mesmo? Aí eu mergulhei. Um ano depois eu conheci o Newton Boechat. E aí quando eu conheci o Newton Boechat, o Newton Boechat, eu estava com algumas dúvidas, eu levei uma mala cheia de livros para discutir com ele, tudo riscado, comparando um com o outro e tal. E depois eu descobri que o Newton sabia aqueles tudo de cabeça. Aí eu falei: guarda esses livros aí. Eu sei aquelas perguntas, ele sabia as páginas, tudo de cabeça, um grande estudioso, né? E o Newton Boechat chegou para mim e falou: agora você tem que conhecer Pietro Baldi. Vou te apresentar Pietro Baldi, não pessoalmente, então, que ele já tinha desencarnado. Foi ele que foi. E ele, naquela época, a Fundação Pietro Baldi, o Instituto Pietro Baldi, ainda não tinha lançado as obras. Então era difícil achar. E o Newton Boechat foi em alguns sebos e naquilo que ele tinha na casa dele e reuniu algumas edições, uns 10 volumes da obra de Baldi, e assim eu tomei contato e comecei a andar pelo Brasil junto com o Newton, fazendo dobradinha, 30 minutos para cada um, e nós começamos a andar aqui em São Paulo, em Campinas, em Ribeirão Preto, em Franca, Juiz de Fora, Brasília, Goiânia, e aí começou, e o Baldi foi fazendo parte, então, também da minha vida. Isso não quer dizer, e aí muitos poderiam até pensar assim: e as obras outras espíritas? Tudo fazendo parte junto, como no que eu aprendi, no que eu bebi, na fonte em que eu bebi, a ideia é criar um mosaico, onde que a gente possa unir Kardec, André Luiz, Emmanuel, Pietro Baldi, Humberto de Campos, é fazer um mosaico. A capacidade do espírito superior, assim nós vemos na obra de Ubaldi, não está em dividir, e sim unificar, em abraçar conceitos, e não afastar. É um tópico aqui do seu livro.
qual é a missão de Pietro Baldi? Como é que a gente pode entender a missão? A missão de Pietro Baldi é falar e ser o fundador da nova civilização do espírito, da nova civilização do terceiro milênio. Ele mesmo escreveu um livro chamado A Nova Civilização do Terceiro Milênio, que constrói essas bases. O que se diz que a nova civilização do terceiro milênio deve ter? Então vamos acompanhar o raciocínio dele. Ele disse que nós tivemos uma revolução agrícola, nós tivemos uma revolução industrial, nós tivemos a revolução política na Revolução Francesa, nós tivemos a revolução da justiça social com o comunismo, com o bolchevismo na Rússia, na União Soviética, na antiga União Soviética, na Rússia, mas nenhuma delas respondeu o homem à mensagem do Evangelho. Nenhuma delas respondeu ao Espírito uma mensagem que seja eterna. Nenhuma delas equacionou o problema humano. Quer dizer, o ser humano continuou em busca da felicidade. Perfeito, porque nenhuma deu a plena felicidade, porque nenhuma consolava o Espírito, esclarecia o Espírito. Esquecia a dimensão espiritual, né? Esquecia a dimensão espiritual. Então Pietro Baldi diz que essa nova civilização do terceiro milênio, ela terá também uma revolução. E esta revolução, da qual o Brasil é encarregado para esta revolução, não será uma revolução feita com armas, como todas essas outras revoluções usaram. Ou a arma da guilhotina, ou a arma mesmo da pistola e do canhão, né? Mas será a arma do espírito, a arma da verdade, a arma da sinceridade. Ou, como ele diz numa palavra fantástica para os dias atuais, a arma da honestidade. Ser honesto, ser sincero com o Evangelho, levar o Evangelho a sério. E aí nós vamos criar uma nova civilização que terá, então, a ética como um grande portal. Um grande portal. Os instrumentos que serão precisos, nós vamos ter a intuição, como um desenvolvimento mediúnico mais acentuado, onde que dará visão, penetração ou cosmovisão para as novas verdades que nós vamos ter que encarar e para viver nessa nova civilização. A outra é a do colaboracionismo, que é a unificação de pessoas, de partidos, de conceitos, de nações, de economias. Nós já vemos essa unificação no mercado comum europeu, com o euro, no campo da economia, né, no campo do dinheiro. Nós vemos aqui no Mercosul, que Mercosul, né? Mas nós temos agora com a possível entrada da Venezuela, que já está se candidatando essa semana, como nós estamos vendo, né? Nós vemos o NAFTA lá no norte, na América do Norte. Então, a ideia de unificar. Cada vez mais nós vamos criar uma civilização que terá ética baseada em intuição e no colaboracionismo e unificação de grupos, de partidos, de religiões, unificação que nós vamos ver também de ciências, né? Essas unificações de ciências nós vemos agora, por exemplo, nos anos 80, a Coqueluche lá do Fritz Jof Capra, com o tal da física, o ponto de mutação, em que ele faz esta unificação de conceitos. Rede da vida, que o Baldi já fazia na década de 30 com a grande síntese. Repare que a grande síntese é esse conceito. Não, a intuição agora é a discussão do momento, ele já falava nisso. Então, além da intuição, do colaboracionismo, da ética, nós vamos ter, então, a honestidade. A honestidade será, podemos dizer, o grande pilar dessa nova civilização. Agora, nesse processo todo, eu vejo assim, o próprio Kardec dizia que se o Espiritismo tinha alguma luta, era contra o materialismo. E ferir de morte o materialismo era mostrar a realidade hoje, que algo que o Hernani Guimarães chamava de a lei biológica da natureza, reencarnação. Como é que o Baldi colocava esse conceito todo? A reencarnação é aquilo que dá o critério de justiça e de lógica para a vida. Explica o porquê a gente sofre, explica a técnica funcional do perdão. A reencarnação explica a evolução. Ela dá sustentação à evolução. Ela explica o conceito impossível para a matemática do menor gerar o maior. Como o inferior lá da evolução primitiva pode gerar o maior.
Mas como é que o Baldi aprofunda essa questão da reencarnação? Ele aprofunda que a reencarnação é um instrumento usado por Deus para nós subirmos a escada da evolução. Sendo que esse instrumento, que é a reencarnação, ela passa a ser um critério usado para o espírito que precisa recordar os seus valores. A reencarnação nada mais é do que despertar valores. Não é como muita gente pensa, critério inclusive muito usado em algumas religiões orientais, em que você vai reencarnando do menor para um dia chegar ao maior, num conceito matemático impossível, porque o menor não gera o maior. O que o Baldi via na reencarnação é que havia um espírito grande, um espírito imenso, um espírito filho de Deus. Aqueles que desatenderam o conselho das vidas maiores, que desatenderam o conselho dos bons espíritos e que não levaram a lei divina dentro de um critério de ordem e criaram um desacerto, realizaram a sua queda espiritual. A reencarnação é precisamente para esse espírito enfermo, para criar esse despertar, essa regeneração, esse tirar de dentro. O Livro dos Espíritos, na pergunta 621, é bastante claro quando ele diz assim: aonde está a lei de Deus? E a gente fala claramente, na nossa consciência. Ora, quando a gente olha para o passado, quanto mais o ser era primitivo, do planeta primitivo, menos consciência ele tinha. Se agora nós estamos esquecidos, quanto fará naquela época estavam muito mais esquecidos. E aí então a pergunta, que Kardec foi muito inteligente, ele falou assim: olha, se a lei de Deus está na nossa consciência, por que então precisam vir os missionários? Não precisa de missionário, está tudo na nossa consciência. E os espíritos responderam: é porque eles esqueceram. Então, por causa desse esquecimento, que nada mais é do que a queda espiritual, a queda do homem, como nos fala a pergunta 262 do Livro dos Espíritos, aqueles que desatenderam este conselho é que perderam esta grande oportunidade e criaram essa dicotomia consciência e inconsciência, onde que nós temos a inconsciência como uma enfermidade. Agora nós caímos num mundo em que nós estamos mais ou menos como um carta que não tem nem remetente nem destinatário. Olha que situação, Jeter. A gente não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não entende isso. Com a reencarnação tudo fica claro. Na filosofia da reencarnação tudo se esclarece, porque a gente sabe que o caminho é o do nascer de novo para progredir e evoluir. E tirar de dentro aquela grandeza espiritual de sermos filhos de Deus. Eu volto com Jorge Damas logo após o nosso intervalo. As Casas André Luiz se esforça para tornar menos difícil a vida do portador de deficiência mental. Atualmente, são mais de 1.200 seres humanos que dependem do nosso apoio. Ajudando as Casas André Luiz certamente vai tornar as coisas mais fáceis para você mesmo. Venha conhecer de perto esse trabalho. Vem pra cá, gente! Vamos ajudar! Os espíritas desejaram durante tanto tempo a realização desse sonho, que é a TV Espírita. Hoje ela está no ar. A TV Mundo Maior hoje é uma realidade. E para ela ir adiante, e ela vai adiante, nós precisamos da sua ajuda. Você pode fazer como Marcelo Lemos, ser nosso parceiro. Para mim é um grande prazer ter vocês como parceiro, porque eu acredito tanto no crescimento da emissora, como eu acredito no meu crescimento também. Você pode nos ajudar associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova. Associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova ou se tornando nosso parceiro, você ajuda a TV Mundo Maior a crescer.
Nós estamos conversando com Jorge Damas Martins, autor de Entre Inúmeros Livros para Entender Pietro Baldi, e ele está passando por São Paulo, está participando de mais um seminário envolvendo Pietro Baldi, e está aqui nos brindando, né, com todo esse conhecimento, para que a gente possa também estarmos nos enriquecendo com essas informações e a partir daí, quiçá, você se motivando a estudar Pietro Baldi. Jorge, eu queria, assim, de uma certa maneira, entender essa questão que você falou, nasce grande. Como é que eu concilio, ou então, melhor definindo grande, como é que eu concilio isso com a informação de Kardec, simples e ignorantes, e com a imagem que Emmanuel cria, né, para tentar nos definirmos em nossa origem divina de filhos de Deus como mônadas, sementes de luz. Como é que é isso? Mas então é isso mesmo. Pietro Baldi prioriza essa ideia do mônada, centelha de luz. A criação originária é de espírito e não de matéria. O que a gente tem que ver é o seguinte: quando o Livro dos Espíritos ele coloca que tudo se encadeia na natureza, do átomo ao arcanjo, que começou por ser átomo, na pergunta 540, então nós estamos vendo que o que está sendo dito ali, que o espírito começou por ser átomo, então começou na matéria. Quando você faz essa leitura, e acabou esta leitura, pela beleza da poética dessa frase, acabou ela prevalecendo, as pessoas repetem isso e esquecem de outras passagens do Livro dos Espíritos que colocam alguns senões. Por exemplo, na pergunta 85, pergunta Kardec: o que nasceu primeiro, o mundo material ou o mundo espiritual? Qual é o que teve a sua origem? O mundo espiritual, que pré-existe e sobrevive a tudo. Repare bem, o mundo espiritual, então, ele pré-existe ao mundo da matéria e sobrevive a ele. Ora, então não pode ter começado no átomo, na matéria. O que começa é o espírito. O espírito que é o iniciador do processo. E aí, então, pergunta Kardec: poderia o mundo material nem existir? Então, já que o mundo espiritual pré-existe, poderia nem haver o mundo material? E os espíritos respondem: de certo, é isso mesmo. O mundo material, diz Pietro Baldi, nos últimos momentos dele aqui entre nós, é uma doença passageira no seio da eternidade. É um processo de transformação, é um processo em evolução. Por isso que a ciência diz que ele começou num Big Bang, numa explosão, está indo para o seu colapso. Por que está indo para o colapso? Porque toda a matéria está se transformando em energia e a energia está voltando à condição de espírito ou luz. Aliás, é a fórmula da teoria da relatividade. Energia é igual a massa vezes a constante da luz ao quadrado. E não precisamos nos afastar, inclusive, das bases espíritas. André Luiz, no livro A Vida Continua, nas páginas de 69 a 70, desculpe eu ficar citando os versículos, mas não é pedantismo, mas é para o nosso amigo leitor, o nosso amigo telespectador poder depois fazer o seu estudo em casa. Como intelectual honesto, você mostra a fonte. Então tá bom. Então, mas é antes de tudo para o nosso amigo fazer a pesquisa em casa. Neste livro que nós estávamos dizendo, André Luiz diz que hoje qualquer aprendiz de ciência sabe que matéria é energia coagulada e que em breve saberemos que energia nada mais é do que a luz divina condensada. Olha. E você acabou de citar o nosso querido Hernani Guimarães Andrade, como o Hernani se utilizava desta frase e trabalhava nos seus grandes livros. Bom, vocês viram que a Pietro Baldi, então, dá um upgrade no nosso pensamento fabuloso, né? Quem seria Pietro Baldi, né? De onde vem a grandiosidade desse espírito? E o Jorge fala com muito carinho, porque me parece que em determinado momento, um determinado jornalista, né, chega para ele e diz, né, do ponto de vista reencarnatório histórico: você é Simão Pedro? É verdade. Mas então, o Pietro Baldi, lá na Itália, antes de vir aqui para o Brasil em 51, ele já teve algumas revelações falando que ele tinha sido Simão Pedro. Não só ele, no laboratório do seu mundo interior, percebeu isso e escreveu no livro
História de um Homem, uma passagem do encontro dele com Cristo, no encontro espiritual, em que Cristo retoma aquela passagem: Pedro, tu me amas? Ele: Senhor, eu te amo. E aí ele reencontra essa passagem. Mas é interessante que médiuns já diziam isso. Aliás, aquele espírito imperator dos livros publicados pela Federação Espírita Brasileira, né? Esse mesmo espírito, através do mesmo médium, já tinha dito para Pietro Baldi que ela era a reencarnação de Pietro Baldi depois de Frei Leão, o grande discípulo amigo de Francisco de Assis. Mas quando Pietro Baldi chegou aqui no Brasil, o repórter da revista O Cruzeiro, que era a principal revista na época do país, né? Ele veio dentro daquela autoridade de repórter, né? E então ele pergunta para Pietro Baldi: o senhor é Simão Pedro? E ele fala: olha, na Itália nós só costumamos falar aquilo que nós podemos provar. E dentro dessas bases é necessário então se estudar mais isso, para quando se falar com maturidade. Pietro Baldi, então, ele esteve com Chico Xavier 2 vezes. Na primeira, nós temos uma mensagem maravilhosa de Francisco de Assis, em que, por enquanto que Pietro Baldi recebia a sua voz, que era o Cristo, Francisco Xavier recebia o nosso Francisco de Assis. E a mensagem de Francisco de Assis, que foi a única vez que o Chico recebeu Francisco de Assis, e o espírito mais extraordinário que ele recebeu, o Francisco de Assis começa assim a sua mensagem: Pedro, lembra-te no Calvário, o Calvário do Cristo não se constituía só de amarguras, e etc. O que será da Jerusalém humana sem o bordão do pastor? Aí essa é uma das colocações mais extraordinárias da mensagem, né? E é muito interessante que esse encontro foi na véspera do aniversário de Ubaldi. O Baldi faz aniversário no dia 14 de agosto e foi no dia 17 que eles estiveram juntos, de 51. Na madrugada, já no dia 18, o poeta Cruz de Souza pega o nosso Chico Xavier e dita um poema dizendo que Pietro Baldi era um anjo nos grilhões da carne. Então o que nós temos em Ubaldi é a missão. Ele é Pedro? Sim, mas mais é a missão de um enviado do Cristo, alguém que tem uma intimidade, que tem uma aproximação, que faz um evangelho vivo. Ele fala de Jesus, eu não posso ficar emocionado. Ele fala de Jesus, mas com uma intimidade. E toda vez que eu leio o Baldi, né, quando eu sinto essas aproximações crísticas na hora que ele está escrevendo, eu me lembro daquelas grandes mensagens que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec chega a colocá-la no prefácio, né, das grandes vozes, das grandes trombetas dos céus, coisas grandiosas, que sacudiu. O Evangelho segundo o Espiritismo sacudiu a codificação. Aliás, os mentores já tinham dito isso para Kardec: essa obra será revolucionária. E é interessante que foi ela que gerou a obra de Kardec para o Índex. Não foi o Livro dos Espíritos nem o Livro dos Médiuns. Foi com o Evangelho segundo o Espiritismo que a igreja, em maio, o livro saiu em abril de 64, em maio a igreja botou no Índex. É verdade, o Livro dos Espíritos passou pelo imprimatur lá. Porque o grande problema é o Evangelho. O Evangelho é o centro. Daí, doutor Bezerra de Menezes... É o nosso grande desafio, né? É, o grande desafio. Mas eu queria resgatar aqui uma frase de Bezerra de Menezes, quando ele escrevia no jornal O País, em que, a certa altura, ele fala assim: o Espiritismo é a facsímile do Evangelho. É a segunda edição, revista e ampliada pelo mesmo autor. Olha só. Então, quando eu vejo a obra de Ubaldi, eu vejo essa sequência. É uma sequência, é uma grandiosidade, tem uma intimidade com Cristo. Jorge, nós estamos aqui praticamente terminando o bloco. Eu queria que você dissesse para nós o seguinte: a Pietro Baldi, ele praticamente, como você mesmo já disse, ele definiu todo um programa de trabalho, um programa de ação, né? Como é que o contexto, já que você tem toda uma série de palestras também, né?
Há quem diga que nós estamos vivendo, ou já até passou, há quem diga que já até passou o Apocalipse. Como é que o Apocalipse está inserido no contexto da obra de Pietro Ubaldi? A gente só tem, acho que, 1 minuto e meio antes de fechar o bloco. Os tempos são chegados, diz o Apocalipse. Eram chegados naquela época para João Evangelista, que não morreria sem ver o Cristo. E realmente ele viu e escreveu o Apocalipse. Então os tempos eram chegados para João naquela época, mas os tempos são chegados sucessivamente através dos tempos, para cada um de nós. Mas parece que coletivamente, para um nível mais, podemos dizer, medíocre do planeta, ele chegou num tal grau hoje de amadurecimento que ele está numa curva do milênio. E esta curva é que ele vai criar um mundo de regeneração, uma nova civilização. O Apocalipse está vivo para agora. É como se, para João, ele estava vivo e escrito naquela época. Mas para nós, o Apocalipse é para hoje. Ele está vivo e escrito para nós hoje. Tanto que na primeira visão que João tem com Cristo, ele se apresenta dizendo assim: vejo-os como num mar de vidro. Não há segredo, radiografo a alma humana, nada me esconde da alma humana e sei como ela é e como ela age. E digo, sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O Apocalipse não é mais o se queres, mas é o tu deves. A lei tem que se fazer. E chegou agora esse momento. Perdemos muito tempo. E o Apocalipse diz, basta, é hora da mudança. Aqueles que mudarem é trigo. Quem não mudar é ovelha, vai para onde há prantos e ranger de dentes. Eu não quero ver. Quero ficar com trigo, estou me esforçando. Eu volto já já com Jorge Damas. Drogas. Agente de dor a patrocinar a perdição de muitos que, a partir do abraço criminoso do mundo entorpecente, se perdem nos turbilhões deste flagelo humano. E no mundo espiritual, como é que se estrutura o tráfico? Como é que se socorre aqueles que se encontram aprisionados pelas destruidoras falanges de espíritos criminosos? Estas e outras questões a respeito da toxicomania são respondidas no livro Memórias de um Toxicômano, mais uma obra da Mundo Maior Editora. Será possível encontrar a cara metade? Estaria sua alma gêmea circulando pelo ambiente virtual? Será que cada um de nós é metade de uma laranja? Estas e outras questões acerca da força que faz unir um homem e uma mulher são respondidas no livro Almas Gêmeas Online, o mais novo lançamento da Mundo Maior Editora, que você pode adquirir através do site www.mundomaior.com.br ou através do telefone 0 operadora 11 6979 2157. O livro Almas Gêmeas Online narra uma história de paixão e intriga, onde o passado justifica o presente e a internet acaba trazendo à tona uma forte ligação de vidas passadas. Almas Gêmeas Online. Adquira e veja que de virtual mesmo a internet não tem nada. No Mercatudo você encontra de tudo da melhor qualidade pelo menor preço. Tudo em benefício das casas André Luiz. Lembre-se, venha fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova, ajude a TV Mundo Maior a crescer e aprimorar ainda mais o seu trabalho, né? A recomendação evangélica é para que coloquemos a luz do candeeiro bem alto. E essa metáfora indica, com certeza, né, colocarmos o pensamento espírita na mídia. A TV Mundo Maior ainda é um bebê, mas um bebê que promete muito, né? Vamos ajudá-lo a crescer. Isso fará um bem para todos nós, né? Principalmente para a nossa contribuição do Espiritismo para a espiritualização do planeta, né? Venha fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Jorge, eu fiquei muito assim, entusiasmado no final do bloco anterior. Eu gostaria que você então fizesse um mix agora muito interessante do Apocalipse
do momento que estamos vivendo, essa curva do milênio que você falou, porque a gente tá nela ainda, né? E a espiral evolucionária que falava Pietro Baldi. Sim. Tudo para o Baldi evolui em espiral. Senão seria impossível em termos de cansaço. Nós não suportaríamos subir degraus e mais degraus infinitos. O desgaste do material inviabilizaria a trajetória. Imagina se nós vivêssemos 1 milhão de anos numa única existência. Os neurônios não iam suportar mais, né? Eu com essa mania que tem de decorar a página, você imagina daqui a 1 milhão de anos vai ficar Bom, então o que acontece é o seguinte, a vida precisa dar essas paradas. Daí a espiral nada mais é do que uma retomada, um rebobinar a fita para você se reenergizar e aí subir com mais força uma nova fase, numa nova infância, numa nova juventude, onde que você está energizado para subir. Agora, você me fala o que isso tem a ver dessa espiral com o Apocalipse. Olhe bem, porque essa espiral é um tipo do processo evolutivo para todos os departamentos, para todos os setores. Na reencarnação é assim, o ser evolui em espiritual, em espiral, em várias encarnações, onde ele vai crescendo, retoma e sobe mais um pouco. É assim, como diz o Baldi, sobe 3 e desce 2, mas vai sempre ganhando 1. Essa é a espiral. Exatamente. Ora, com relação ao Apocalipse, o que é o Apocalipse? Para o telespectador entender, se desce 2, ele revisa tudo que já fez e sobe mais 1, né? Isso, na biologia, a lei da biologia diz, a ontogênese repete a filogênese. Ou melhor, o desenvolvimento do ser que está reencarnando repete o desenvolvimento da espécie. O caso do bebê, né? É o caso do bebê no ventre da mãe, né? Bom, então, no caso das civilizações também são assim. As civilizações, elas nascem e morrem. Elas têm o seu ritmo. E quando ela se desgasta e começa uma outra, aquela outra não começa do zero. Ela começa imbuída de todo aquele pensamento antigo. Por exemplo, quando começou a civilização romana, ela bebeu na fonte da Grécia. Isso. Não é isso? Quando Moisés fundou a civilização dos libertos de Israel, eles beberam na fonte do Egito. Né? Quando podemos imaginar aqui a terceira revelação, né, a nossa kardeciana, bebemos na fonte do Evangelho. E o Evangelho bebe na fonte de Moisés, no Antigo Testamento. Há um crescendo. As civilizações, elas também têm então esse ritmo. Não só as civilizações, mas também os grandes períodos da humanidade. Quando se passa do mundo primitivo para o mundo de prova e expiação, para o mundo de regeneração, que é o momento que nós estamos passando agora, em que o planeta vai sair de prova e expiação e vai estar passando por de regeneração, ou o momento que nós estamos vendo agora, muito interessante, da construção desta era de Aquários, da nova civilização do espírito, que tem como principal fator a intuição, o alargamento da visão, da compreensão, em que você vai deixar a ignorância para entrar na sabedoria. Não é à toa que a própria pesquisa astronômica está ampliando tudo, né? Estamos revisando tudo, até a idade do Big Bang. É verdade, tudo está sendo revisto, porque nós temos que nos preparar para construir bases sólidas para criarmos uma civilização verdadeira, que não pode estar baseada na mentira, e sim na sinceridade, na verdade. Ora, reparem então que o Apocalipse, para esta maioria da humanidade, foi escrito para esse momento. Pietro Baldi, ele imagina lá na ilha de Pátimo, João exilado, coitado, depois de passar por todo o sacrifício, trabalhar nas minas, quando chegavam alguns momentos de folga é para espírito atrasado, né? Mas para João, uma águia, diz o Baldi, com os cabelos ao vento, completamente desgrenhados, com o corpo tomado pelo cansaço no trabalho, ele entregava o espírito a Cristo, lá na ilha de Pátimo. E o Apocalipse começa muito bem. Ele ia e estava com o cordeiro, não era o contrário. Olha a grandeza de João, ele era a águia, ele voava intuitivamente ao encontro do cordeiro, ao encontro do Cristo, que começava se apresentando como o princípio
e o fim, o alfa e o ômega. Aliás, João, inteligente, ele já coloca isso no seu evangelho. Quando ele fala, no princípio era o verbo, ele faz uma comparação com a Gênesis de Moisés, que como é, no princípio Deus criou. Para dizer que desde o princípio, deste princípio planetário, era o Cristo, o Senhor do planeta. Ele está com esse Senhor planetário. Aquele que estava aqui desde o princípio. É o nosso pai adotivo, como diz Paulo na carta aos Efésios. Ele nos adotou no plano espiritual e vai mais, Paulo, e fundou a terra. Então, João imagina numa conversa com esse Senhor planetário. É isso que fala o Apocalipse, e Pietro Baldi está radiografando, tá contando, tá vendo. E você disse, né? Chegamos num momento crucial. Porque quando ele esteve aqui, ele se apresenta como o Senhor do amor. E quando ele se apresenta como o Senhor do amor, ele diz, se queres ser meu discípulo, ele não impôs, se queres ser meu discípulo. E o ser humano, pelo seu livre-arbítrio, ele pode não querer ser discípulo e resistir. Ele pode. E ele tem esse direito. Faz parte da sua natureza. Só que o planeta não é dele. Só que o planeta não é dele. Ele pode fazer isso com a natureza dele, ele não pode fazer no planeta que é do outro. O planeta não é... Nós temos essa mania de dizer, o nosso planeta, isso aqui planeta não é nosso, é de Jesus. Ele que é o fundador do planeta, ele que é o Senhor planetário. Diz Paulo, está claro, primeiro capítulo aos Efésios, ele fundou a Terra. É dele. Nós estamos no planeta dele. E nós só usamos esse planeta para perturbar, para estragar, para fazer processos antiecológicos, para estragar a água, para estragar a natureza e para estragarmos a nós mesmos. Basta, a vida não permite, porque esses recursos serão fundamentais para a nova civilização. Afinal, haverá um grupo de espíritos que vai herdar essa terra. O Evangelho já fala isso. Os mansos, muito bem lembrado, Jé. Está lá no Sermão do Monte. Os mansos herdarão a terra. E a terra não pode estar destruída, porque senão você vai herdar um bagaço cósmico, como diz o meu... Como diz o nosso querido Zeca Pagodinho, que sobrou para mim o bagaço da laranja. O bagaço do planeta, que vão sobrar. Não, os mansos vão ter que ter o melhor. Afinal, esse será um planeta de regeneração, não um planeta de caos. Então, só um segundo, eu te peço mais. O Senhor dá um basta. Um basta para o livre-arbítrio, não. Para as destruições que nós estamos fazendo. Quem quiser mudar a mente, se transformando em trigo, permanece. Quem não quiser, rua. Ou nem é rua, outro planeta. Há quem diga que essa fase mais crítica desse rua começou na Segunda Guerra Mundial. E há quem lembre entrevistas de Chico dizendo que em torno de 2050 é especulação demais imaginar uma data. Como é que você vê isso? Eu não acho especulação. O que acontece é o seguinte, nós temos que pensar em datas, porque nós somos formados assim em partidos quebrados, e o tempo é feito assim por nós, passado, presente, futuro, nós administramos ele dessa forma. Então a Segunda Guerra Mundial foi realmente um grande passaporte para essa nova civilização, foi, mas que ela só vai estar mais preparada, e aí eu não nego, em 2050, como também diz a revelação do livro do Chico, no livro Plantão de Respostas. E você está lembrando aí bem. É isso mesmo. Então eu sei lá da passagem. O livro no Plantão de Respostas. Agora, o que acontece, e nós não negamos isso, que a Segunda Guerra foi um grande passaporte, já houve um grande expurgo. O Baldi, quando ele faz uma análise do Apocalipse na Segunda Guerra Mundial, ele fala dos 4 cavalos, ele fala do cavalo para a América, do cavalo para a Inglaterra, do cavalo para a União Soviética, do cavalo para a Alemanha, daí os 4 cavalos do Apocalipse, os 4 cavaleiros do Apocalipse, ele já começa e diz assim, tem um cavalo que já está fora, o alemão dançou. E ele diz, o cavalo que representava a Alemanha como força política e militar não participa mais desse grupo. Olha aí o expurgo. E ele coloca como fim dos maus, no sentido de fim, no sentido de expurgo. Mas ele não está dizendo que a Alemanha vai acabar. Ela aprendeu a lição. E hoje ela faz parte da ordem.
Repare que agora com a guerra contra o Iraque, a Alemanha foi uma voz que se levantou contra a guerra. A dor ensinou. Verdade. Muitos outros povos vão ter que ainda aprender com a dor. E a arte humana hoje lá faz questão de lembrar esse momento de grande dor. Nós tivemos aí, né? É lógico. Plantando em solo alemão toda uma lembrança do Holocausto judeu. É lógico. Agora que coisa interessante. Uma civilização que nos deu a guerra, agora ela nos quer nos dar a Copa. Como uma Copa de grande fraternidade, de grande união dos povos. E nós podemos ver como a vida ensina. Todos queriam se afastar dela. Ela matava os judeus, matava os cristãos, matava os negros, matava os homossexuais. Agora ela quer abraçar todos. Vem jogar bola comigo. Meu campinho está aqui. Não é isso? É verdade. Essa é a grande fraternidade que o homem aprende com a dor. Daí dizer o balde como um pensamento conclusivo do Apocalipse. A dor é a grande mola do progresso, que impulsiona tudo. Bom, Jorge, nós estamos chegando no final do programa. Você já está escalado. Você tem que jogar mais bola aqui conosco no Nova Consciência. Eu quero agradecer. Como Hexa, como Hexa campeão. Você tem 15 segundos para as despedidas. Olha, eu convido você, amigo leitor, para conhecer este grande íntimo de Jesus que foi Pietro Ubaldi. Que bênção que é a obra de Ubaldi. São 24 volumes, não é uma linguagem difícil, não. Tem uma linguagem muito simples. Aliás, eu queria deixar aqui registrado um livro chamado A Lei de Deus de Pietro Ubaldi. São 25 capítulos, onde que todos eles foram desenvolvidos em programa de rádio, que o Ubaldi teve de falar em português no programa de rádio. Então está numa linguagem tão simples e que ele apresenta aquilo que é o de mais importante para os nossos momentos atuais. Como a lei de Deus funciona em benefício nosso. Como que é a técnica de funcionamento da providência divina. Ser feliz, ser abençoado e aproveite a bênção deste livro. Muita paz. Até o próximo programa.